Você respira isso todo dia? Sem tiros, sem fogo, sem grito. Uma vila inteira, 1.700 almas, apagadas por algo invisível que saiu de um lago. Isso aconteceu de verdade, e pode acontecer de novo perto de você. – 21 de agosto de 1986. Uma data que ficaria marcada para sempre na história de Camarões, no coração da África. Aqui, no noroeste do país, aninhado numa cratera vulcânica, repousa o Lago Nyos. Suas águas, de um azul profundo e sereno, refletem o céu e as encostas verdes, pintando um quadro de tranquilidade absoluta. Para os habitantes das vilas vizinhas, como Nyos, Lower Nyos, Kam e Subum, o lago era uma fonte de vida, um vizinho silencioso e constante. A vida seguia um ritmo simples e agrário, ditado pelo sol e pelas estações. Ninguém poderia imaginar que sob aquela beleza idílica se escondia uma força mortal, uma bomba relógio geológica. Naquela noite de quinta-feira, a escuridão desceu sobre os vales como um manto. As famílias se recolhiam em suas casas. O cheiro de comida pairava no ar, as crianças já dormiam. O silêncio era quebrado apenas pelos sons noturnos da natureza. Tudo estava calmo, perfeitamente normal. Mas nas profundezas do lago, a pressão estava aumentando há décadas, talvez séculos. O magma, muito abaixo do leito do lago, liberava lentamente dióxido de carbono, que se dissolvia nas águas frias e densas do fundo, como gás numa garrafa de refrigerante, uma armadilha invisível, saturada e prestes a explodir. Por volta das 21h30, o gatilho foi acionado. A causa exata ainda é debatida. Talvez um pequeno deslizamento de terra subaquático, uma leve atividade vulcânica, ou mesmo a água fria da chuva desestabilizando as camadas do lago. O que se sabe é que algo perturbou o equilíbrio precário. De repente, um rumble profundo e surdo ecoou, não do céu, mas das entranhas da terra. A garrafa foi aberta. A água do fundo, supersaturada de CO2, subiu violentamente. A mudança de pressão causou uma reação em cadeia, liberando o gás dissolvido numa erupção cataclísmica. Uma fonte de água e espuma jorrou a mais de 100 metros de altura, seguida por uma nuvem colossal e invisível de 1,6 milhões de toneladas de dióxido de carbono. O CO2, uma vez e meia mais denso que o ar, não se dissipou. Em vez disso, transformou-se num rio de gás invisível e mortal. Pesada como fumaça tóxica, a nuvem abraçou o chão e rolou pelas encostas e vales a uma velocidade assustadora de até 100 km/h, engolindo tudo em seu caminho. Silenciosamente, ela se infiltrou nas vilas. Entrou por baixo das portas, pelas frestas das janelas. Não havia cheiro, não havia som. A nuvem simplesmente deslocou o oxigênio do ar. Em questão de minutos, o ar que as pessoas respiravam tornou-se letal. A concentração de CO2 subiu de menos de 1% para mais de 15%. A asfixia foi instantânea e silenciosa. Nos vales, a vida foi extinta. 1.746 humanos, 3.500 animais, todos mortos em seus lugares, sem um único arranhão, sem sinal de luta. Adormeceram para sempre, vítimas de um inimigo que não podiam ver, ouvir ou sentir. Mas houve sobreviventes, aqueles que, por sorte ou instinto, estavam em terrenos mais altos, acima do alcance da nuvem densa, ou aqueles que, ouvindo o barulho, correram desesperadamente para as colinas. Eles relataram sintomas de envenenamento por CO2, dores de cabeça, náuseas, vômitos, diarreia, confusão mental. Estavam doentes, aterrorizados, mas vivos. A pergunta que ecoou na manhã seguinte, em meio a uma cena de devastação silenciosa, foi uma só. Por quê? O que exatamente aconteceu no Lago Nyos?
Quando as primeiras equipas de socorro chegaram, encontraram um silêncio assustador. Uma equipa internacional de cientistas e médicos, preparada para o pior, aterrou no que parecia ser uma cidade fantasma. O ar estava pesado, não com fumo ou poeira, mas com um pavor invisível. Ao desembarcarem nos seus fatos de proteção, a dimensão da tragédia tornou-se clara. Não era um campo de batalha, era uma comunidade inteira congelada no seu último momento de vida. As vítimas estavam por todo o lado, caídas nas ruas, nas suas casas, ao lado do gado. Não havia sinais de violência, nem ferimentos, nem luta. Pareciam ter simplesmente adormecido. Mas um olhar mais atento revelou um detalhe horrível. A pele tinha uma tonalidade arroxeada, um sinal revelador de morte por asfixia. Era como se o próprio ar lhes tivesse sido roubado dos pulmões, de forma silenciosa e instantânea. A primeira hipótese foi uma doença misteriosa e fulminante. Poderia ser um novo vírus? A equipa médica trabalhou freneticamente, mas os sobreviventes, que estavam em terrenos mais altos, não mostravam sinais de contágio. Não havia febre, nem tosse, nem qualquer indício de um agente patogênico. A teoria foi rapidamente descartada. Isto não era uma epidemia. A suspeita recaiu então sobre a água. Teria a fonte de água local sido envenenada? Amostras foram recolhidas de poços, rios e do próprio lago. No entanto, os testes de toxicologia voltaram todos negativos. A água estava limpa, livre de qualquer veneno conhecido. Mais um beco sem saída. A terceira hipótese era a mais sinistra: terrorismo. Um ataque com gás neurotóxico ou outro agente químico. Equipas especializadas varreram a área com detetores de última geração, procurando vestígios de compostos químicos de guerra. Mas não encontraram nada. Nem um único traço. Um ataque químico desta magnitude deixaria uma assinatura inconfundível. O silêncio dos detetores era ensurdecedor. Com as teorias mais óbvias descartadas, os investigadores voltaram-se para as anomalias. Os sobreviventes relataram ter sentido um pequeno tremor de terra na noite da catástrofe. Os registros sismográficos confirmaram um abalo sísmico menor, localizado perto do lago. Mas como poderia um terremoto tão fraco causar uma devastação tão grande? A ligação não era clara, mas era a primeira pista concreta. Depois vieram os relatos sobre os animais. Não foram apenas as pessoas. Milhares de cabeças de gado morreram nos campos. E o mais bizarro de tudo, testemunhas descreveram pássaros a cair subitamente do céu. O que quer que tenha acontecido, não discriminou. Matou tudo o que respirava, desde o chão até ao céu. A verdade começou a tomar forma. Não era algo que se pudesse ver ou tocar. O assassino era o próprio ar. Uma nuvem invisível e inodora que se moveu silenciosamente pelo vale, mais pesada que o ar, abraçando o chão e sufocando toda a vida no seu caminho. O ar tinha se transformado em veneno, e finalmente todos os olhos se voltaram para o lago. A sua aparência era chocante. A água, normalmente azul, estava agora de um vermelho ferrugem profundo e borbulhava violentamente, como uma panela a ferver. O lago parecia estar a sangrar. Era a peça final do quebra-cabeças, a fonte de todo o horror. Todas as hipóteses foram rejeitadas, uma a uma. A verdade não estava num vírus, nem num veneno, nem numa bomba. Estava escondida nas profundezas daquele lago aparentemente tranquilo. O que diabos aconteceu naquela noite? A explicação científica é ainda mais assustadora do que qualquer teoria da conspiração. A ciência finalmente deu um nome ao terror que emergiu das águas: erupção límnica. Não se trata de uma erupção vulcânica tradicional, com lava e cinzas. É um fenômeno muito mais raro e silencioso, uma armadilha natural que se forma ao longo de décadas, ou mesmo séculos, escondida sob uma superfície de água aparentemente serena e pacífica. Para entender como um lago pode se transformar em uma arma de destruição em massa,
precisamos olhar para o que está por baixo. O Lago Nyos, como outros na região, não é um lago comum. Ele ocupa a cratera de um vulcão adormecido, parte de uma linha de instabilidade geológica que atravessa Camarões. Bem abaixo do leito do lago, uma câmara de magma continua ativa. Embora não produza lava, ela libera constantemente algo invisível e mortal: dióxido de carbono. Esse gás sobe através de fissuras na rocha e se infiltra nas águas mais profundas e frias do lago. A imensa pressão da coluna de água de mais de 200 metros acima impede que o gás escape. Em vez disso, ele se dissolve, camada por camada, exatamente como o gás em uma garrafa de refrigerante fechada. Ano após ano, a concentração aumenta. As águas do fundo tornam-se supersaturadas com dióxido de carbono, uma bomba relógio química. A camada superior, mais quente e leve, age como uma tampa, selando o perigo abaixo. Mas qualquer perturbação poderia quebrar esse selo frágil. Naquela noite de agosto, o gatilho foi disparado. Seja um pequeno terremoto, um deslizamento de terra ou mesmo uma forte chuva que resfriou a superfície, algo perturbou o equilíbrio. A água mais fria e densa da superfície afundou, deslocando a água supersaturada do fundo. A mudança de pressão foi instantânea e catastrófica. Bum! O CO2 dissolvido saiu da solução de forma explosiva. Um jato de água e gás com quase 100 metros de altura rasgou a superfície do lago, liberando um volume estimado de 1,2 quilômetros cúbicos de gás. Essa nuvem, 1,5 vezes mais densa que o ar, não se dissipou. Em vez disso, desceu as encostas a uma velocidade de até 50 km por hora. Um tsunami invisível de asfixia que viajou por 25 quilômetros, preenchendo vales e vilarejos. Para as vítimas, não houve aviso. O ar que respiravam foi substituído. A concentração de oxigênio caiu de 21% para quase zero em instantes. A asfixia foi imediata. O cérebro, privado de oxigênio, desligou-se. O coração parou. Nós exalamos dióxido de carbono a cada respiração, mas em concentrações mínimas. O que as pessoas e os animais respiraram naquela noite não foi ar, foi gás carbônico quase puro. Uma morte silenciosa, inevitável e em massa. O mais assustador? Nyos não foi o primeiro. Apenas 2 anos antes, no Lago Monoun, a menos de 100 quilômetros de distância, um evento idêntico, embora menor, matou 37 pessoas. O aviso estava lá, mas ninguém soube interpretá-lo. A pergunta que assombra os cientistas agora é: qual será o próximo? Existem outros lagos no mundo com o mesmo potencial mortal, como o Lago Kivu, na fronteira entre Ruanda e a República Democrática do Congo, que é 2.000 vezes maior que Nyos e ameaça milhões de pessoas. A tragédia de Nyos foi um alerta brutal da natureza. Como medida de segurança, o governo proibiu moradias próximas e instalou tubos que degaseificam o CO2 lentamente, em bolhas inofensivas. A solução funciona, mas e a manutenção constante? E se falhar? Lagos como o Kivu, no Congo, têm 250 vezes mais gás. Uma bomba relógio global. A natureza não avisa, e os humanos erram. Lago Nyos. Prova que o invisível mata. Quantos segredos perigosos ainda buscaremos? Se curtiu essa busca proibida, inscreva-se agora para mais desastres reais. Like se você prenderia a respiração. Comenta: qual lago te assusta? Ative o sino. Busca proibida. Não para.